Da história de Filipos será de grande ajuda para nós, a fim de que possamos compreender a carta em si. Então, a cidade pertenceu ao antigo reino macedônio, ao norte da Grécia. Esse reino conheceu seu apogeu durante o reinado de Filipe II, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E em 168 antes de Cristo, bem mais tarde, os romanos conquistaram aquele reino e criaram uma província dividida em 4 partes. E o relato de Lucas, em Atos capítulo 16, versículo 12, nos informa que Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Então, o general romano Otávio, que mais tarde se tornou imperador Augusto, promoveu a refundação da cidade como uma colônia militar romana. Isso significa que toda a população de Filipos passou a desfrutar da cidadania romana. Nós sabemos, pela história do apóstolo Paulo, que a cidadania romana concedia muitos privilégios a quem a possuía, porque era mais ou menos hoje como ter um green card nos Estados Unidos, algo semelhante. Você passa a desfrutar de boa parte dos benefícios dos cidadãos que eram natos, cidadãos natos, no caso, os próprios romanos aqui. Então, essas medidas produziram 2 efeitos muito importantes. Primeiro, elas atraíram a simpatia e a gratidão dos gregos locais a Otávio e ao Império Romano. E segundo, essas medidas também disseminaram a influência político-religiosa de Roma na vida dos filipenses. Haja visto o fato de que, embora o grego fosse o idioma mais falado na região, o latim era a língua oficial daquela província. Então, com o passar do tempo, Filipos naturalmente se tornou uma colônia romana, ufanista, orgulhosa dos valores do império, incluindo o culto ao imperador, e esse foi o cenário sociopolítico, então, que Paulo encontrou quando ele chegou em Filipos em 49 depois de Cristo. Vamos dar uma olhadinha no relato que fala sobre isso, em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Versículos 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Salmotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Quando o texto diz fomos aqui, é Lucas que está fazendo a narrativa de um evento do qual ele participava. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Você seguir depois a leitura, você vai ver que ela ainda fala mais sobre os eventos de Filipos. Mas, basicamente, esse é o primeiro momento em que a igreja começa realmente a surgir. Então, guarde essas informações que nós temos passado até aqui, porque elas são um pano de fundo histórico e, de certa forma, define o tipo de abordagem que nós vamos fazer no nosso estudo dessa carta. Tá bom? Então, eu sugiro que depois você ouça, assista a mensagem pelo YouTube, anote os pontos principais, porque no decorrer do nosso tempo de estudos aqui, muitas dessas informações vão ser importantes para a gente poder entender. Então, em Atos dos Apóstolos, conforme nós vimos, nós temos o relato da fundação dessa igreja, que teve início numa reunião de oração à beira do rio, envolvendo ali mulheres tementes a Deus. Tementes a Deus era um título, mais ou menos um título, que era dado às pessoas, não era bem um título, era um nome, que era dado às pessoas que eram gentias, mas aceitavam Javé como o único Deus.
Então, eram chamados de tementes a Deus. E, em especial, nós temos a identificação ali da Lídia, que era uma vendedora de púrpura muito bem sucedida e teve o seu coração tocado pelo Senhor enquanto Paulo pregava, conforme nós vimos. E depois de ser batizada, ali mesmo, Lídia convidou Paulo e os que estavam com ele para irem à sua casa, se hospedarem lá com ela. Era muito comum naquela época que houvesse famílias extensas. Famílias extensas eram a família nuclear, a família em si, ali com pai, filho, mãe, parentes mais próximos e tudo mais, mas também havia situações em que a família recebia agregados, como era o caso de escravos, como nós vimos estudando a carta aos Efésios, nós vimos que a família também compreendia a presença de escravos, de servos, e eles eram também considerados parte daquela família, do convívio familiar, do convívio dentro do lar. Então aqui nós vemos que Lídia convida Paulo e seus companheiros para se hospedarem em sua casa, porque essa era uma prática bastante comum naquela ocasião. Então, o texto vai dizer que Lídia insistiu, Lucas termina dizendo que ela constrangeu Paulo, Lucas e os demais a irem para sua casa, ou seja, houve uma insistência da sua parte. Então, o que nós podemos ver na fundação da igreja de Filipos é que a amizade, a generosidade, a camaradagem fizeram parte do DNA dessa igreja. Mais tarde, o próprio Paulo vai dar um testemunho muito bonito dessas características da comunidade de Filipos, quando ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5, falando sobre as características amistosas e generosas dessa cidade. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, falando aqui, evidentemente, incluindo a igreja de Filipos. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Agora ouça o verso 4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então, verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Então veja que testemunho bonito que Paulo traz. Vemos aí, de novo, a insistência em manifestar a amizade, a generosidade e a solidariedade. Temos uma passagem aqui que nos mostra todo o sentimento de Paulo por aqueles irmãos. Esse texto deixa isso muito claro, como o coração de Paulo estava realmente inclinado à igreja de Filipos. Então, esse DNA da amizade define muito bem as peculiaridades da carta. Ela tem características muito próprias, até singulares. E quando Paulo a escreve, ele segue um tipo de carta padrão na cultura greco-romana chamada de cartas de amizade. E essas cartas não eram cartas oficiais, digamos assim, aquelas cartas onde havia a sobriedade de palavras, o distanciamento entre quem lê e quem escreve. Não, eram cartas muito pessoais, de comprometimento que só podemos ver dentro de um contexto de amizade, de interação entre pessoas. Então, Paulo não escreve como um objetivo direto, com o intuito de combater problemas doutrinários ou teológicos específicos, como no caso de Gálatas, por exemplo. Aqui ele escreve a seus amigos em Filipos, que constitui a igreja naquela cidade, com o propósito de encorajá-los ao progresso no Evangelho. Então, isso é muito importante, porque vai definir a nossa linha
de estudos aqui dentro dessa carta. Por outro lado, justamente por visar o progresso da igreja, a carta também traz momentos de clara exortação. Até porque os verdadeiros amigos são aqueles que não trazem somente palavras de afirmação para nós. Os verdadeiros amigos são aqueles que, quando nós precisamos, eles também trazem uma palavra de confronto, eles também nos advertem, eles também chamam a nossa atenção quando nós precisamos, puxam a nossa orelha para nos corrigir. Esses são os verdadeiros amigos, não é? Então, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que esse tipo de característica na amizade não está mais sendo bem visto pelas pessoas. A nossa sociedade pós-moderna, ela só aceita palavras de afirmação e confirmação. Dificilmente as pessoas hoje veem como uma expressão de amizade uma palavra de repreensão, uma palavra de confronto, de oposição, quando, na verdade, às vezes é aí que se revela a verdadeira amizade. Então, nós podemos definir a carta aos Filipenses como uma carta de amizade e exortação, ou uma carta de amizade exortativa, podemos também dizer assim. Ok? Então, agora sim nós podemos ir ao texto e fazer a leitura e depois nós vamos orar. Nosso texto de hoje é bastante longo, né? Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós vamos ler e depois nós vamos orar, ok? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã. Obrigado por esse tempo de instrução na tua palavra. Pedimos agora a tua bênção e a tua direção para esse momento, que o teu nome seja glorificado naquilo que estamos fazendo, que o Senhor nos dê direção, que o teu Espírito venha nos instruir a abrir os olhos do nosso entendimento, a fim de que a tua palavra encontre lugar em nossos corações e ali ela possa fincar raízes profundas e produzir os frutos que são necessários para o nosso progresso no Evangelho, na fé, na esperança. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde o início da carta, então, surgem essas marcas distintivas. E duas coisas chamam a nossa atenção logo, que se a gente comparar com as outras cartas do mesmo autor, nós vamos ver que são diferentes. Primeiro, a brevidade da introdução. Nós temos aqui apenas 2 versículos com pouquíssimas palavras de Paulo, que não é uma característica que a gente percebe nas outras cartas. A segunda coisa que chama a nossa atenção é a inclusão aqui na identificação do destinatário dos bispos e diáconos. Os bispos que poderiam ser chamados de supervisores também, e os diáconos que nós já conhecemos bem, né, dos relatos, especialmente ali do livro de Atos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é como Paulo se apresenta aos irmãos no contexto da introdução. No verso 1, primeira parte, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos ou escravos. A palavra usada aqui é traduzida literalmente como escravos. Escravos de Cristo Jesus. Em todas as outras cartas, a introdução ocupa um espaço bem maior no corpo do texto, e a sensação que nós temos aqui é que Paulo ele tem o objetivo de chegar logo ao assunto ou aos assuntos, né, no interior da carta, que são os motivos pelos quais ele escreveu essa carta. A primeira parte da introdução mostra uma particularidade interessante, que Paulo destaca Timóteo como coautor da carta. Ele diz Paulo e Timóteo. O fato em si não é único, porque a coautoria de Timóteo ela também é identificada em 1ª e 2ª Tessalonicenses, por exemplo, mas as cartas da prisão, especialmente essa carta, o texto aparece todo em primeira pessoa do singular. Né? Paulo vai dizer no verso 3, dou graças ao meu Deus. No verso 7, é justo que eu assim pense de vocês. No verso
de número 8, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. Então, o que fica claro é que a carta tem um único autor, que é Paulo, na verdade. Por que então ele inclui Timóteo? Bem, as razões podem ser muitas, mas as mais prováveis, né, são duas. Primeiro, que Timóteo seria o amanuense. O que é um amanuense? O amanuense, literalmente, é o que escreve à mão. Então, era uma pessoa que escrevia as cartas ditadas por outra pessoa. Era uma espécie de secretário do autor, um escrivão, né, do autor da carta. E há evidências de que Paulo utilizava um amanuense em suas cartas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, Paulo diz, eu, Paulo, escrevo, né, de meu próprio punho, para que vocês saibam que fui eu que escrevi, ou seja, para que vocês saibam que a carta é de minha autoria, né? Não que ele tenha escrito literalmente, mas que a carta é de sua autoria, que ele ditou a carta que foi escrita por Timóteo, no caso, né? E também há sugestões do motivo pelos quais ele precisava de um secretário, escrivão. Nós vemos isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 11, onde ele fala, veja com que grandes letras vos escrevo, sugerindo que Paulo pudesse ter uma limitação na sua visão, e por isso ele precisava de alguém que escrevesse por ele. Então, de certo modo, Timóteo teve sim participação na carta, talvez até fazendo sugestões e correções aqui e ali. Então, é justo que ele seja também apresentado ali como coautor. Depois, um outro motivo seria a familiaridade, né, de Timóteo com a igreja dos Filipenses, né? Seria uma outra razão. E é bem certo que ele estivesse presente com Paulo no início da missão em Filipos, quando nós lemos em Atos capítulo 16, versículo 1, especialmente até o versículo 5, nós vemos ali quando Lucas vai falar sobre o encontro de Paulo com Timóteo. Timóteo, que tinha mãe judia, mas o pai era grego. Então, Paulo, para não criar uma situação de indisposição com os judeus, ele consentiu na circuncisão de Timóteo, e isso trouxe um certo alívio, né, para expressões que ele poderia sofrer em relação a essa questão. Então, Timóteo foi trazido para a companhia de Paulo, e quando a igreja em Filipos começa ali os seus primeiros dias, é certo que Timóteo estava presente. Então, o fato dele ter concordado, né, naquilo que estava sendo escrito por Paulo, serviria para estimular a obediência dos irmãos em Filipos, né, às determinações da carta. Até porque no próprio Timóteo seria enviado em breve, no capítulo 2, versículo 19, nós vemos aí quando Paulo vai dizer, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Então, essa seria também uma causa da menção de Paulo aqui ao nome de Timóteo, né, com essa questão da coautoria. Timóteo era aquele que, como nós vamos poder depois ver no capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer que Timóteo era um dos poucos que se preocupava com o bem-estar da igreja filipense. Ou seja, a carta mais a presença de Timóteo supririam a ausência física de Paulo na vida e na jornada da igreja. Então, isso é muito importante, são detalhes que vão determinar muito dos rumos que a carta vai tomar mais adiante. Outro fato digno de nota nesse sentido é a maneira como Paulo se identifica ao lado de Timóteo como escravos de Cristo Jesus. Essa autoidentificação composta só aparece aqui. Paulo não se identifica como apóstolo, por quê? Porque, diante dos irmãos de Filipos, ele não precisava reafirmar a sua condição como apóstolo de Cristo. Todos ali o reconheciam como tal, mas, para os propósitos da carta, era importante que ele se identificasse ao lado de Timóteo como um escravo de Cristo Jesus. E por que isso era importante? Nós vamos ver mais à frente que, com isso, havia, sobretudo ali na igreja de Filipos,
uma presunção na vida de muitas pessoas, né? E essa presunção era um dos problemas apontados na carta e uma ameaça ao bem-estar da igreja. Então, num contexto onde o culto à personalidade do imperador influenciava diretamente a própria personalidade dos cidadãos de Filipos, e a igreja não podia se manter isenta disso, porque ela vivia naquele ambiente sociocultural, né? Então havia essa presunção na própria constituição dos cidadãos de Filipos, e isso afetava também a igreja. Então, esses cidadãos se identificavam todos como sujeitos ao culto ao imperador, né? E a igreja estava ali sofrendo essa influência. Agora, Paulo quer mostrar que esses cidadãos que vivem em Filipos, eles têm uma outra cidadania, que é a cidadania de Cristo, ou seja, eles fazem parte do reino de Cristo, eles são cidadãos do reino de Cristo. E aí, como cidadãos do reino de Cristo, eles estão também sujeitos, como escravos voluntários, à servidão de Cristo. Imagine o que isso significaria dentro desse contexto que a gente está vendo aqui, né? Porque o próprio Senhor a qual eles servem de modo voluntário, ele também, de modo voluntário, é descrito na carta como aquele que veio a nós na forma de um escravo. Então, existe aqui uma intenção muito clara, e nós vemos, né, como nós temos destacado aqui constantemente, a intencionalidade do Evangelho, porque absolutamente tudo que foi escrito tem uma intenção, tem um propósito claro, tem um alvo, tem uma meta, ok? Então, são detalhes que são importantes na construção, né, desse palco onde o texto da carta vai ser desdobrado depois. Mas nós havíamos destacado outra particularidade nessa introdução, que é a inclusão na identificação do destinatário dos bispos e dos diáconos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Paulo vai fazer aqui a menção novamente aos santos que estão na igreja de Filipos. Nós já falamos sobre os santos quando iniciamos a jornada da carta aos Efésios. Apesar desse termo santo ter vindo do Antigo Testamento, onde o antigo povo eleito Israel é identificado como o povo santo da aliança, no Novo Testamento ele ganha um novo propósito. No Antigo Testamento, ele tinha quase que o valor de um título. Mas no Novo Testamento ele se dirige a todos os membros do corpo de Cristo, que é o novo Israel de Deus, como uma função. Na carta especificamente, nessa carta aqui especificamente, ele se dirige aos irmãos e irmãs que compõem a igreja de Filipos como santos. Perdão, eu usei a palavra função, não tem nada a ver, eu troquei aqui a palavra. Não é uma função, é um estilo de vida, é uma forma, uma maneira de viver, é uma vida que é centrada na pessoa de Cristo. Então, todas as igrejas daquela época eram constituídas de homens e mulheres que eram chamados de santos. Isso não quer dizer que fossem pessoas que passaram por um processo de beatificação ou de canonização, nem que elas estivessem, então, totalmente isentas de pecado ou de pecar, mas elas eram santas não por si mesmas ou em si mesmas, mas por duas razões prioritárias. Primeiro, porque foram separadas pelo Espírito Santo para pertencer a Deus. É assim que nós somos santos. Nós somos separados para pertencer a Deus. Somos dele. Nós somos o seu povo, a sua igreja, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Em segundo lugar, porque também foram santificadas em Cristo. Elas vivem em Cristo, vivem por Ele e vivem para Ele. Do contrário, elas não vivem, conforme nós vimos aqui no capítulo 2 de Efésios. Nós vimos que aqueles que não estão em Cristo, do ponto de vista de Deus, eles estão mortos. Então, tudo isso nós vamos ver em vários momentos aqui nas Escrituras. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, vamos ver, 1 Coríntios capítulo 1,
versículo 2, primeira parte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A primeira parte diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa santificação é uma santificação em uma pessoa. Nós somos santificados na pessoa de Cristo. E no capítulo 1, nos versos 20 a 23, aqui também, Paulo se identifica, né, dessa maneira, como uma pessoa que foi santificada em Cristo. Ele diz: minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, isso aqui é uma vida santificada, é uma vida separada para Cristo, para a glória de Cristo. E ainda no capítulo 3, versículos 7 a 11, ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, esse aqui é o conceito de santidade ou de santificação, né, que nós vamos ver nessa carta. É uma separação da vida para Cristo, para a glória de Cristo. Então, irmãos, isso não quer dizer que essas pessoas não tenham sido chamadas à responsabilidade de viver em santidade também, que elas não tenham a responsabilidade de se esforçarem para isso. No capítulo 1 de 1 Coríntios que nós vimos, na segunda parte do verso 2, ele vai dizer que nós também fomos chamados para sermos santos, ou seja, para nos santificarmos. Então, mesmo vivendo naquela cidade marcada pela devoção ao imperador, os filipenses são lembrados do seu compromisso de devoção a outro Senhor, que é Cristo Jesus. Ok? Então, aqui, mais uma vez, nós nos lembramos dessa designação dos santos. A segunda parte é quando Paulo também menciona bispos e diáconos, ou supervisores de diáconos, que é o elemento surpresa aqui nessa parte da carta. É muito importante que esse tipo de menção seja feita na Bíblia, especialmente ali no Novo Testamento. Por quê? Porque há muitos cristãos que defendem uma ideia infundada de que a igreja do primeiro século não possuía lideranças. Essas pessoas imaginam que a igreja vivia numa espécie de comunidade rave, né? Onde não existem normas sociais, não existem padrões de comportamento, não existe hierarquia, mas não pode haver nada mais longe da verdade em relação àquilo que a igreja primitiva era. Porque, embora essa seja a única menção à liderança da igreja nas cartas da prisão, ela aparece também nas cartas pastorais, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, e é importante saber, irmãos, que mesmo tendo os apóstolos ainda vivos, a igreja possuía, sim, uma forma hierárquica de organização. Haviam líderes, né? Havia líderes que conduziam a igreja. Fica evidente, se o apóstolo Paulo se apresenta como escravo de Cristo Jesus, esses líderes das igrejas deveriam, no mínimo, seguir o seu exemplo de humildade, de abnegação, de rendição a Cristo, claro, mas, ainda assim, eles deveriam exercer o seu papel de liderança com a autoridade que havia sido outorgada a eles pelos apóstolos. Então, nós precisamos
rejeitar essa ideia estranha à Bíblia de que na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, não havia liderança, não havia formalidade, não havia instituição. Isso não é verdade, irmãos. Nós vamos encontrar menção a esse tipo de situação no livro de Atos dos Apóstolos, em vários momentos. Na própria constituição de diáconos, nós vamos ver isso. Então, por essa razão, eles são contados aqui entre os destinatários da carta, porque a sua liderança precisava seguir as diretrizes determinadas pelo que está escrito aqui. Ou seja, eles também deveriam agir como escravos de Cristo, não é? Mas quem são esses bispos, esses supervisores? No sentido em que Paulo usa o termo aqui, ele se refere a pessoas que eram escolhidas para cuidar do rebanho de Cristo. Nós vemos menção a isso em Atos capítulo 20, versículo 28. Quem pode ler para nós em voz alta, por favor? Atos 20, versículo 28. Ok, então Paulo está ordenando ali aos anciãos de Éfeso que eles cuidem deles mesmos e cuidem do rebanho de Cristo, né, que o Espírito Santo colocou sob a sua responsabilidade. É assim também que Paulo vai falar com Timóteo e Tito nas cartas que ele escreveu a ambos, onde nós encontramos a qualificação exigida dos supervisores. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, nós vamos ver ali também que Paulo vai falar sobre esses bispos como homens que foram separados para servir a Deus e havia qualificações que eles deveriam seguir, não é? Então, não se trata de um título, mas de uma função, e tudo indica que essa função fosse a principal abaixo da linha de autoridade dos apóstolos. O cuidado da igreja de Deus se referia, então, principalmente ao acolhimento, à administração e o apoio pastoral. Okay? Mas também falando dos diáconos, e a aplicação que Paulo faz desse termo diácono é muito variado. O seu significado mais comum é servo, e há um episódio bem específico que determina uma função que também é específica para os diáconos, no capítulo 6 do livro de Atos. Vamos ver, capítulo 6, o livro de Atos. Todo mundo conhece esse texto, mas só para lembrar. Quem pode ler para nós do versículo 1 até o versículo 4? Ok, obrigado. Então, nós temos aqui a instituição dos diáconos que tinham como função servir as mesas, a celebração da ceia do Senhor e fazer aqueles trabalhos que eram próprios de uma congregação, enquanto os apóstolos, os líderes, se dedicavam ao ministério da palavra e à oração. Então, veja que existe aqui o quê? A instituição de funções específicas dentro de um quadro que formava a igreja do Novo Testamento, a igreja do primeiro século, não é? Mas Paulo usa esse termo para se referir a Cristo, por exemplo, no capítulo 15, versículo 8,
Paulo diz que Cristo foi enviado a nós como diácono da circuncisão, né? A nossa Bíblia traduz o termo diácono lá como ministro, mas o termo do texto grego é diácono, diácono da circuncisão, o servo da circuncisão. As autoridades seculares também são chamadas de diáconos, que estão servindo a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 4. Paulo chama a si mesmo de diácono em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, e também aos seus cooperadores, no capítulo 3, versículo 2 de 1 Tessalonicenses. Então, o termo diácono pode ser definido como aquele que serve. A diferença de função em relação aos bispos ou supervisores, provavelmente, se devia ao fato de os diáconos realizarem efetivamente os serviços necessários à igreja, enquanto os bispos serviam na supervisão geral. Essa seria a distinção das funções desses dois grupos. Agora, os problemas relacionados à liderança da igreja também são antigos, né? Problemas de ciúmes, de vaidade, enfim. Por quê? Porque foi justamente nesse grupo de serviço, aí, nesse grupo de liderança da igreja, que surgiu um dos problemas que vai ser descrito aqui na carta, que foi o atrito ocorrido entre duas irmãs, chamadas Evódia e Sintique, que vão ser citadas lá no capítulo 4, versículos 2 a 3, onde Paulo está dizendo a elas que elas precisam se entender, que elas precisam parar de brigar, que elas têm que viver em comunhão, não é? Procurar ter o mesmo modo de pensar. Então, isso aqui, irmãos, por que a gente trouxe essa introdução focada nesses pontos? Para que a gente entenda que a igreja é a igreja desde sempre. Que os problemas que surgem na igreja hoje são os mesmos problemas que surgiam naquela época, porque o pecado é o mesmo. A vaidade do coração é a mesma, não é? Então, nós temos que rejeitar essa ideia pós-moderna, né, de fazer uma releitura da igreja do Novo Testamento como se fosse o céu na terra. Não, era uma igreja muito privilegiada, sim, era uma igreja movida pelo Espírito Santo todo o tempo e em tudo, em todas as circunstâncias. Claro, era aquele momento inicial da caminhada da igreja, né? Tudo que se viveu ali foi extraordinário. Nós, sim, sentimos uma ponta de saudade daquele tempo, mesmo sem ter vivido, sim, mas isso não quer dizer que fosse uma igreja perfeita, que não tivesse seus problemas, seus desafios. Havia problemas e desafios. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 14, nós vemos que havia problemas de ordem no culto em relação aos dons espirituais. Então, a igreja, ela sempre foi uma igreja santa e profana, como dizia Agostinho. Não é? Por quê? Porque ela é constituída de pessoas como nós, que são fracas, que têm a tendência a tropeçar aqui e ali, a cometer erros, a agir com base na vaidade do coração e tudo mais. Então, nós vamos chegar à saudação, versículo 2, onde Paulo vai dizer que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A saudação aqui é uma saudação padrão que vai ser observada nas outras cartas também. Mas não custa lembrar que o uso que Paulo faz do termo graça e paz possui um significado bem maior do que acontecia na saudação comum nas cartas seculares. Porque a graça e a paz são dádivas que vêm de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, por meio do Espírito na vida da igreja. Então, na saudação comum no mundo grego, o termo chairen, que é um derivado do termo usado por Paulo, que é traduzido como graça, significava apenas alegrar-se. E o seu uso na saudação seria... no cumprimento, no caso, seria simplesmente saudações. Ele é assim usado no livro de Atos, capítulo 15, versículo 23, quando no concílio de Jerusalém, eles escrevem uma carta para os irmãos, explicando qual era a restrição que era devida aos gentios,
Né? Então, no começo da carta, eles colocam aos irmãos na igreja de Cristo e tudo mais, saudações. E também, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago introduz assim a sua carta, né, quando ele fala, define ali o destinatário e ele coloca saudações. Então, nesse sentido, já no texto que Paulo coloca aqui, né, o mesmo termo, que no caso seria charis, ou caris, né, que é o mesmo termo de onde vem caridade, né, que é um derivado do amor, significa o favor de Deus, a disposição benevolente do Senhor, generosa, misericordiosa no trato conosco, que levou o Senhor a doar o seu próprio Filho, né, a nós e por nós. Então, o termo graça, que Paulo usa aqui, tem esse sentido, né? A graça de Deus, toda maneira que Deus se relaciona com o ser humano, conosco, com os seus escolhidos, com o seu povo, tudo isso é chamado de graça na palavra de Deus. Mas Paulo adiciona a esse termo um outro termo, agora de origem judaica, que é o shalom, que tem o sentido de completude, de bem-estar, de plenitude de alegria, contentamento, satisfação e tudo mais. E o comentarista chamado Gordon Fee observa que a ordem correta das palavras é graça para vocês e paz. Qual a diferença de dizer simplesmente graça e paz? É que a graça concedida a nós em Cristo é justamente aquilo que comunica a paz de Deus, que é a paz com a qual o Senhor visita os nossos corações. Ou seja, a paz que recebemos é uma consequência da graça que Deus trouxe a nós em Cristo Jesus. Esse é o sentido. Então, nós podemos dizer que até na saudação Paulo esboça a sua teologia, né? Que privilegia sempre a afirmação de que a nossa salvação e tudo que decorre dela começa em Deus e flui para Deus. Ele vai dizer aqui no verso 5, verso 6, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a nossa salvação começa e termina em Deus. Ok? Então essa bênção proferida pelo apóstolo não é meramente uma saudação, ela tem o peso de uma bênção teológico-doutrinária. Ela expressa o singelo desejo de Paulo de que as dádivas de Deus, a graça e a paz, estejam sempre presentes nas vidas dos irmãos de Filipos e, por que não dizer, de todos nós. Mas também comunica essa dependência que nós temos de Deus como a única fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito que nós precisamos receber. Amém, irmãos? Então, eu quero concluir voltando um pouquinho a um ponto que nós tocamos de passagem, que é a questão da preocupação de Paulo em se fazer presente em Filipos, mesmo estando ausente. E essa aqui, a meu ver, é a sua motivação pessoal em escrever a carta. Não só essa, mas também todas as demais. Mas, em relação a Filipos, há um ponto muito importante, que é a ligação emocional que Paulo tem com essa igreja. Se você olhar comigo aí um pouquinho, no versículo 27, o texto diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Versículo 12 do capítulo 2. Assim, meus irmãos amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, veja que a preocupação que ele tem com essa questão da ausência dele na igreja é grande. Há situações que estão ocorrendo ali, que vêm trazendo preocupação ao seu coração, que ameaçam o bem-estar da igreja. Então, veja bem, ele está preso. Mas, teoricamente, não havia nada que pudesse fazer a respeito.
Mas havia um imperativo que o movia, que era o quê? Imitar a Cristo, sempre. Então ele não poderia simplesmente não fazer nada. Ele se preocupava com as pessoas e sentia que tinha uma dívida com elas. Ele precisava fazer algo por elas, alguma coisa para gerar bem-estar à igreja de Filipos. Então, como ela ocupava um lugar especial no seu coração, uma igreja cooperadora na proclamação do Evangelho, que havia socorrido Paulo mais de uma vez, porque havia no coração da igreja também um lugar especial para ele, que nós vemos aqui a reciprocidade. Era uma igreja marcada pela amizade do seu DNA, conforme nós vimos. As pessoas suplicavam insistentemente pela oportunidade de ajudar os outros, conforme nós também vimos. E essa igreja genuinamente cristã está em perigo. Então, como Paulo pode ajudar? Ele precisa estar lá de alguma forma, e ele se via como um só em cada irmão, com cada irmão de Filipos, da igreja de Filipos, seu desejo de cooperar, e o seu modo de cooperar para o progresso da igreja, no evangelho, na fé, em Cristo, na graça de Cristo. E como ele poderia fazer isso? Através de uma carta. E é por isso que ele escreve, porque ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. E ele não escreve como um apóstolo, ainda que fosse legitimamente um. Ele escreve como um conservo de Timóteo e da própria igreja em Filipos, como um escravo de Cristo, como um irmão entre muitos irmãos. E esta era uma das características muito marcantes na vida de Jesus durante o seu ministério terreno. Ele queria estar presente nas vidas das pessoas sempre. Diferentemente dos líderes do judaísmo da sua época, ele se aproximava das pessoas, ele se misturava com elas. Ele as ouvia, tocava nelas, socorria, chorava com elas, se alegrava com elas, se fazia um com elas. É interessante que, quando falava sobre, escrevia, preparava isso daqui, me lembrei de um episódio que ocorreu essa semana com um jogador de futebol, em que ele consentiu em tirar uma foto com os fãs, mas quando o fã colocou a mão no ombro dele, ele mandou o fã tirar a mão. E isso se encaixa bem naquilo que nós estamos tentando transmitir aqui. Infelizmente, irmãos, a nossa relação com os nossos irmãos na igreja muitas vezes se dá nesse nível. A gente permite, consente de estar perto deles, mas não a ponto de permitir que eles tenham intimidade conosco. Não a ponto de permitir que eles toquem no nosso ombro, entende? Que haja um comprometimento entre a gente, realmente. A gente procura manter uma distância, sempre. Isso não é comunhão. Não era esse o pensamento que Paulo tinha em relação ao seu comprometimento com aquela igreja. Eu me lembro daquela situação do lava-pés, quando Pedro diz: Senhor, que absurdo o Senhor está fazendo isso, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. O Senhor é o Cristo, o Messias, então o Senhor tem que ficar na sua posição. E Jesus disse para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então esse é o espírito que está permeando aqui, essa disposição que Paulo tem quando ele diz: eu e Timóteo somos escravos em Cristo Jesus, nós somos conservos, e somos conservos de vocês também. É o espírito de Cristo. Cristo também nos deixou uma carta, escrita com sangue, o seu testamento, e nele o tempo todo ele diz: eu estou contigo até o fim, eu estou aqui. Não apenas como grande rei conquistador, mas como servo, o servo sofredor que venceu a morte, sim, mas que também passou pelo vale da sombra e da morte e viveu tudo o que nós vivemos, se identificou conosco, deixou conosco o seu espírito para que não ficássemos órfãos. Então, irmãos, já a título de aplicação,
A nossa sociedade se parece bastante com a sociedade de Filipos naqueles dias, em vários aspectos. Mas, acima de tudo, em um aspecto, ela se assemelha muito, porque é uma sociedade que não tolera a forma como Deus manifesta a sua graça ao seu povo. A nossa sociedade ocidental dá muita atenção aos imperadores e os seus impérios, mas ela despreza aqueles que se definem como escravos, ainda que sejam escravos de Cristo. Quem quer se associar a um escravo? Quem quer tirar foto ao lado de um anônimo? Não é? Existe um pregador evangélico muito influente hoje em dia, que ele gosta de tirar fotos ao lado de pessoas importantes, não importa quem sejam. E às vezes a gente se surpreende vendo essa personalidade gospel tirando fotos com pessoas que não têm nada a ver, mas são famosos. E isso é uma das características das redes sociais, não é? Nos levar a fazer parte do círculo dos famosos. Então, por exemplo, nós gostamos de seguir pessoas que são famosas. Nós gostamos de colocar frases, né, no nosso espaço lá de afirmação de pessoas famosas. Aquelas frases que são frases até significativas, mas que embaixo vem assim, autor anônimo, para nós não são tão atraentes. Para nós, as mais atraentes são aquelas que têm o autor que seja conhecido. Porque nós vivemos neste mundo, irmãos, um mundo de embuste, um mundo de fantasia. Nós vivemos num mundo de maquiagem, um mundo cosmético, que tem poucos valores, mas que tem muita propaganda. Essa é a nossa sociedade. Então, é uma sociedade que não valoriza essas coisas, e a igreja sofre influência dessa sociedade. O valor daquilo que é dito no púlpito depende de quem disse. Se quem falou é uma celebridade, então tem peso. Amém, aleluia. Deus está falando. Mas se for um anônimo, talvez não tenha lido o texto direito. Não entendeu bem o que a palavra de Deus diz. É por isso que nós estamos cheios de bobagens que são ditas hoje em dia do púlpito e são acolhidas como verdade máxima bíblica, verdadeira, teológica, doutrinária, e são reproduzidas quando na verdade não tem nenhum fundamento bíblico. Né? E os líderes cristãos dos nossos dias não querem se confundir com a igreja. Muitos deles se definem como servos de Cristo apenas como uma linguagem retórica. Eles preferem deixar bem claro quem manda e quem obedece. Então, o que eu sou? O que você é, meu irmão? Nós somos conservos, somos escravos. E se nós não formos conservos e escravos a serviço do reino de Deus e da igreja de Cristo, então nós não somos de Cristo. Não somos nada. Somos uma farsa. Nós somos apenas uma propaganda, uma jogada de marketing. Nós somos um só corpo, concidadãos dos santos, e se não for assim, não somos nada que seja verdadeiro. Então já passou da hora de nós resgatarmos essa disposição, irmãos, de nos comprometermos com a igreja de Cristo. Nós precisamos recuperar esse senso de pertencimento que enchia o coração de Paulo como um imitador de Cristo, porque enchia o coração do próprio Cristo. Nós pertencemos uns aos outros, como pertencemos a Cristo. Então tem faltado a nós essa percepção do verdadeiro propósito das nossas vidas, que é servir aos propósitos de Deus. Onde está o nosso anseio por estar presente na vida das pessoas? Por estarmos preocupados de não estarmos ali para ajudar, para fazer alguma coisa, para amenizar o sofrimento, para fortalecer o progresso da fé, na esperança em Cristo Jesus, na vida dos nossos irmãos, para motivá-los a seguir em frente na caminhada com Cristo. Onde está o nosso senso de dívida
com Cristo por tudo que Ele tem feito por nós? Onde está o nosso afeto pelo povo santo de Deus? Porque ao invés de nós nos sentirmos tristes por não podermos estar juntos, estar perto, andarmos juntos, nós agimos com indiferença como se a comunhão fosse opcional à manutenção da nossa fé. Meus irmãos, nós somos codependentes uns dos outros. E a Bíblia diz que quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quantas pessoas hoje escolhem sofrer sozinhas, porque abriram mão de fazer parte, abriram mão de serem membros do mesmo corpo, de viverem essa relação de codependência. Então tem faltado a nós a noção do valor da graça de Deus para nós, né? O peso do shalom de Deus em nossas vidas, porque essa é a única fonte da qual nós dependemos diariamente para sobreviver ao dia mau. E nós precisamos urgentemente, irmãos, voltar a considerar esses valores, simples valores, mas que são tão essenciais à nossa fé e à manutenção da nossa comunhão com Cristo e com Deus. Então, eu quero orar nesta manhã com você nesse sentido. O que nos espera nessa jornada, através da carta de Paulo aos Filipenses, é um reencontro com essa singeleza da vida que se dilui na comunhão, onde nós somos apenas mais um, onde nós não nos destacamos, porque o nosso objetivo é destacar a pessoa de Cristo. Quem está no centro dessa carta? Cristo. Ele está no centro dessa carta. E ele é mostrado como um escravo, mas no fim, ele é visto sentado num trono e tudo está sujeito a ele. Todas as coisas estão sujeitas a ele. No céu, na terra e embaixo da terra. No fim, toda a língua está proclamando que Ele é o Senhor. Então veja, essa é a jornada da igreja. A igreja que vive neste mundo como uma comunidade de servos, de escravos de Cristo, como uma comunidade de co-irmãos, né, codependentes, coparticipantes da mesma comunhão, mas que no fim será a igreja gloriosa, sem mancha, sem defeito, sem limitações, a igreja triunfante na presença do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos colocar as nossas vidas perante a sua presença, com base naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse tempo, essa breve introdução na carta de Paulo aos Filipenses. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor aplique aos nossos corações aquilo que ouvimos nessa manhã, que aprendemos à luz da Tua Palavra. Que o Senhor nos ensine a guardar, ó Deus, o que recebemos, para que nós sejamos conduzidos no caminho dessa instrução ao longo do nosso tempo de estudos nessa carta, e que ao estudarmos, Pai, ela não seja apenas para nós uma fonte de informação, mas seja, sobretudo, uma fonte de inspiração, para que nós nos encaminhemos de tal maneira que o nosso viver se assemelhe àquilo que a palavra estabelece como padrão para nós, que nós nos voltemos para Cristo, que nós nos voltemos para a igreja de Cristo, que nós nos voltemos para a comunhão, que nós recuperemos, ó Deus, a sensibilidade de nos preocuparmos com os outros, de nos preocuparmos com o bem-estar da igreja de Cristo, dos nossos irmãos, o progresso da fé de cada um e da igreja como uma comunidade de fé. Que haja em nós, ó Deus, um espaço renovado de inquietação nesse sentido, e que também tenhamos a disposição de fazer algo a respeito, Senhor. Porque Paulo, mesmo estando preso, entendeu que uma carta poderia contribuir.
Ó Deus, quantas vezes, ó Pai, nós estamos envolvidos somente com a nossa própria vida, com os nossos próprios afazeres e necessidades, e nos esquecemos que uma simples mensagem, uma simples ligação para um irmão, para uma irmã que está sofrendo, que está passando um tempo difícil na sua vida, pode fortalecer, pode encorajar, pode renovar. Ó Deus, pode animar, pode alegrar, pode trazer paz, pode trazer alegria, fortalecimento. Então, Senhor, desperta-nos, ó Deus. Levanta, Senhor, os nossos olhos, para que eles possam deixar de olhar apenas para nós mesmos e olhar um pouco para fora, olhar para o outro, olhar para as necessidades da igreja de Cristo, a igreja que o Senhor ama, a igreja que é a tua noiva, que é o teu povo, que é o teu corpo, que só existe em ti, Senhor, e fora de ti não existe. Então desperta, Senhor, a nossa atenção, a nossa percepção, aguça, Senhor, o nosso entendimento, o nosso discernimento, para que nós possamos estar mais atentos às necessidades de outros, os teus filhos, que fazem parte da mesma família, da nossa família, e que muitas vezes estão padecendo, estão sofrendo e precisam do nosso apoio, ó Deus, da nossa sensibilidade, para que sejam fortalecidos e sigam adiante na caminhada da fé. Ó Senhor, trabalhe em nós. Concede-nos, Senhor, esta graça e esta paz que procedem do Senhor, para que o nosso coração seja fortalecido na caminhada e esses dons, essas virtudes espirituais, ó Deus, que se inclinam na direção do outro, possam ser achadas em nós, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas preocupações, na nossa motivação e na nossa prática também. Nós te pedimos e entregamos, Senhor, esse tempo de reflexão nas tuas mãos, orando assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.